E aí, galera, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem em nome do Senhor. Tá na hora da reflexão. Véi, hoje eu resolvi falar algo pra vocês que é bem interessante, né? Eu mesmo achei bem massa. E raramente é a realidade, querendo dizer, querendo ou não, é algo que hoje em dia, né, principalmente nesse país podre, é bem real. Né? Em todos os países, basicamente, em si, envolve isso. Porque pensem bem, vocês perceberam que é, o xadrez, o jogo de xadrez, é basicamente um jogo de governo, um jogo de estratégia, um jogo de escolhas e decisões até levarem ao sucesso para ver quem um dos lados vai vencer, para ver qual um dos lados vai destruir primeiro o rei. Basicamente, meu amigo, o jogo de xadrez em si é basicamente o jogo do governo. É o jogo do governo, porque pense bem, o rei é que lidera tudo, né? O rei é o que lidera tudo, que faz basicamente tudo ali. Decisões, escolhas. Então o rei é o quê? O presidente do país, né? É o presidente que manda em tudo e mais um pouco. Não tem pra onde. Mandou fazer isso, você tem que fazer isso, querendo ou não. Entendeu? Então ele é basicamente o pilar principal, porque se ele cai, o jogo acaba. É checkmate, nem, né? No xadrez é checkmate. A rainha é o quê? É a base sólida dele, né? Os ministros, né? O ministro é uma das pessoas que tem mais assim aproximação com o governo, que tem como fazer escolhas de jogadas mais amplas, de lado, né? Reto, para baixo e para o outro. Então, ele tem várias escolhas. Ele pode basicamente mexer em algumas pecinhas ali, né? Porque ele é a pessoa que tem a possibilidade, tem a capacidade de teve a capacidade de estar do lado do governo, né? Do lado do prefeito, né? Então, é algo que basicamente a rainha é a base sólida. Porque pense bem, quando você pega a rainha do xadrez, o jogo já complica, porque ninguém tem tanta liberdade para se mover que nem a rainha. A rainha é uma peça que basicamente ela pode se mover para qualquer lugar. Entendeu? Não é que nem o rei. O rei tem um espaço, né? Pouquíssimo. No caso do rei, a situação do rei ali, ele tem a decisão dele ali basicamente é tomar escolhas. Ele não tem tantas opções para se mover. Porque ele tem que ser protegido, entendeu? Porque se ele cai, o jogo acaba. Então, ele não tem também a capacidade de se mover tão longe por causa do perigo, né? Que ele pode ter. A torre é a é aquela A torre é aquela base que segue regras. Então vamos dizer que algum, alguma parte ali que o governo dá certas lições para ela e ela tem que fazer corretamente do jeito que ela mandou, né? Então, assim, governadores, por exemplo, né? Os prefeitos também é algo que ali, né? Envolve economia, né? E essas ideias também, por exemplo, se alguém prefeito, o presidente quer fazer algo em tal cidade, por exemplo, e ele informa para tal, né, presidente, governador em si, que governa por ali, manda para a prefeitura da cidade, e a prefeitura da cidade manda para o governador para ele fazer tal coisa. E ele tem que fazer, não tem outro, ele não tem escolha de fazer, não. Ele tem que fazer. Então eles seguem regras, né? Ele tem uma linha ali que ele tem que seguir a regra corretamente. Por isso que ele só anda reto, né? Você não vê ele andando meio curvado, não, ele só anda reto. A rede da economia, agora o bispo mesmo, o bispo é ali, a ideia do bispo é economia. É a economia, porque a economia, ela sobe e desce, né?
Ninguém tem a previsão se ela vai subir ou se ela vai descer lá. A economia, o bispo envolve economia, né, ideias em si também, que podem ser planejadas em si, mas tem permissões assim de fazer tal movimento, só que ela precisa primeiramente da autorização do prefeito e do presidente da cidade, principalmente do presidente da cidade. O presidente tem que perguntar ao prefeito, o prefeito autorizar, né, as autoridades maiores, aí ele pode, não, você pode fazer isso, faz aquilo, tá? Diminui isso, aumenta aquilo. Então, basicamente, o bispo ali é a economia em si, né, que organiza o dinheiro da cidade, negócio de banco, essas coisas, né? Assim, povo que governa, povo que mexe em banco. É, o BIS basicamente é a peça da economia, né? Que ajeita a economia da melhor forma, de preferência, que possa favorecer a eles, né? O cavalo, velho, o cavalo é algo que eu acho bem interessante, que é o, o, a prefeitura, assim, enfim, em cidades, em geral, né? Que mexe em lugar, pode mexer em coisas, em algumas coisas que as outras peças, tirando da dama, não podem, né? Então, por exemplo, se ele quiser fazer alguma coisa por, é, que ele acha que vai mudar, assim, a realidade da cidade, assim, vai mudar alguma forma, de alguma forma vai mudar um jeito, né, que a cidade vão achar dele, né, dele liderando. Então, por exemplo, se ele tem uma ideia, ele vai escrever a ideia lá, pá, 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 e vai mandar para os. Como ele tem um direito maior, assim, vamos dizer assim, quanto das outras posições da cidade, né? Ele tem a possibilidade de receber mais um sim, tá? Do que as outras, né? Do que os governadores. Então, ele tem possibilidade de mexer para lugares que as outras pessoas não têm, né? Então, os prefeitos têm mais sim possibilidade de fazer algo grande e extremamente importante, vamos dizer assim, para mudar um pouco o rumo da cidade dele, para bem, se vai ser pro bom, se vai ser bom, se vai ser ruim a ideia, ninguém sabe. Mas ele tem a possibilidade de mexer as umas casinhas, né? A torre eu já falei. Os peões são basicamente nós, né? Pessoas, trabalhadores em si, né? Que são basicamente sustentados pelo governo, né? Porque nós só recebemos o que nós recebemos, não temos possibilidade de escolher nada, meu amigo. Nós não temos posição e direito alguma de escolher nada. Isso é doido. As ideias, raramente, meu amigo, você vai ver alguém assim comum fazer, dar uma ideia que o governo possa aceitar. É mais fácil pegar a ideia para ele e dizer que foi eles que tiveram essa ideia do que você. Mas seu nome não é mostrado na ideia que você fez, não. Então você não tem escolha nenhuma. Você tem que fazer porque, querendo ou não, você tem que se sustentar, né? Porque se você não trabalha, você não ganha dinheirinho. Você não ganha dinheiro, você não tem como pagar as contas, né? Então você não tem escolha. Você tem que fazer basicamente ali o que ele bem quer. E como no xadrez, lá os peões são basicamente a isca. A peça, querendo ou não, as peças principais que fazem ficarem, o rei ficar seguro, né? Até certo momento. E se esse peão em algum momento sumir, aí sim, as outras peças vão ter que avançar para tentar proteger o rei. E é isso, se nós aqui resolvêssemos parar de trabalhar nessa cidade, o governo ia ter o sustento, né? O tanto de dinheiro que ele recebe por mês ou por dia, quem lá sabe, né? Ia cair. E se as pessoas aqui desse país resolvessem todas pararem de trabalhar, o dinheiro não ia ter um sustento de nós, né? Trabalhadores. Eles iam ter que arrumar alguma forma deles mesmos fazer dinheiro por conta própria. Porque se ninguém quer trabalhar, como o dinheiro vai cair de alguma forma, como as taxas para eles vão chegar de alguma forma. Não tem como.
porque todo mundo decidiu parar, entendeu? Então, o prefeito em si é sustentado por nós, entendeu? É sustentado por nós. E nós, vamos dizer assim, né? Como recompensa, nós ganhamos alguma coisa para sobreviver, né? Para não passar fome. Então, por isso que eu digo a você, velho. Depender do governo, minha gente, é a mesma coisa de pedir para passar fome. Por isso que vocês têm que procurar, de alguma forma, fazer um trabalho sem autorizações. Claro que também você vai fazer algo legal, mas você tem que fazer algo que não precise pagar basicamente todo santo mês uma taxa do dinheiro para dar ao governo, para o governo sair ganhando. Não, você tem que procurar de algum jeito fazer um dinheirinho, uma renda extra em si, ter seu próprio dinheiro, que você possa basicamente dominar seu próprio dinheiro, fazer uma casa, alugar um apartamento, botar para pessoas morarem lá, né? Ter um tanto mesmo aluguel. Pode até ter taxa, mas pelo menos você ganha alguma coisa sem depender desse salário mínimo, sem depender desse salário, você vai ganhar algo por fora dessa situação, né? Você vai ganhar o seu próprio dinheirinho do seu próprio investimento. Então é sempre bom você ter é sempre bom você saber que quanto menos você saber que você tem a possibilidade de fazer algo maior sem precisar da autorização do governo em si, você pode ter uma vida até mais estável, porque se você for depender do governo, minha gente, mas todo mundo aqui for depender do governo, tá todo mundo lascado, minha gente. Porque hoje aqui um trabalhador de um supermercado não ganha mais do que o salário mínimo, né? Não ganha mais do que o salário mínimo. Não ganha, eu acho que nem 2.000, se brincar. Então, se você não tiver basicamente um currículozinho assim, né? Para quem gosta muito assim de trabalho, tudo. Se você não é um doutor, um policial, ou um bombeiro, alguma coisa assim importante que é usado diariamente, né? Não estou dizendo que as outras profissões são em vãs. Não, todas as profissões são importantes. Mas pense bem, o doutor mesmo, médico, enfermeiro, pode ganhar mais por quê? Porque eles são usados diariamente, todo dia, de dia à noite, porque as pessoas doentes procuram, né? Pessoas assim, para que eles possam se cuidar e por causa disso, né? O, basicamente essas profissões têm o direito de ganhar certamente um dinheirinho a mais por causa do esforço deles, entendeu? Então, é o que eu tô querendo dizer é, se você não tem basicamente, né? Para quem realmente gosta, CLT e tudo, gosta da profissão que faz, você tem que ter uma profissão boa. Porque se você não tiver, você não vai ganhar nada, meu filho, assim, de sustento único que você possa dizer, velho, essa semana eu tô livre, vou poder viajar com minha família. Não. Não, quem trabalha no supermercado e não tiver uma renda extra ou quem trabalha em dois trabalhos, né? Não ganha não, meu filho. Não vai ter essa liberdade nunca de sair pro final de semana pra aproveitar com a sua família, né? Por isso que eu digo aí, procurem, vocês aí, principalmente quem é novo, procurem uma forma de investimento, tá? Hoje em dia, você pode ganhar dinheiro com qualquer coisa. Então, procure uma forma de investimento para que vocês não passem esse sufoco, velho, que a humanidade brasileira passa. A maioria deles, né? Não todos, né? Trabalho, trabalho, trabalho para ganhar basicamente o salário mínimo, para se sustentar, né? Aí junta com Bolsa Família, pronto, ainda dá alguma coisa. Mas tirando isso, minha gente, se não tem esse Bolsa Família, pronto. Aí você ia ver o que ia ser dificuldade para se sustentar em um lugar. Um bendito 1.200, 1.300. Que hoje um óleo é R$ 10, não dá nem para fazer uma feira, minha gente, direito hoje em dia. Do jeito que tá as coisas caras, cheio de juros, cheio de, né? Então é isso, né? Deixa aí a opinião de vocês, tá? E vejo vocês no próximo vídeo. Falou.